uma doença que era incurável naquela época, que era a lepra. Todas as pessoas que eram leprosas, elas deveriam ser afastadas da sociedade. Elas tinham que ser isoladas da sociedade, pois elas não poderiam ter contato com outras pessoas. E Jesus, em um certo momento, ele estava passando por um lugar onde havia 10 leprosos. E nós vamos ler esse texto agora. Nós vamos compreender essa história, que é uma história muito bonita. Que começa dizendo assim, a partir do capítulo 17 do livro de Lucas, no versículo 11. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e a Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram certa distância. Então os gritos chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: Não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus queridos, esse texto ele mexeu muito comigo. Quando eu li essa história pela primeira vez, ela falou muito no meu coração, porque era um momento muito precioso, onde Jesus estava na sua caminhada, e ele encontra 10 pessoas que a sociedade já havia extinguido, já estavam isoladas para morrer. Quem adquiria lepra naquela época, ela não poderia ter contato com outras pessoas, eles eram isolados em vilarejos, ou se transformavam em mendigos, ou, enfim, eles eram abandonados. E você se coloca na situação em que você é um desses 10 leprosos e você não tem mais esperança, você simplesmente se entregou à definhação, se entregou à morte lenta. E de repente, por um simples momento, você acende uma fagulha de esperança quando vê passar diante dos teus olhos alguém que há muito já havia sido conhecido por seus feitos, por seus milagres. Um homem chamado Jesus, que havia tomado a decisão de mudar a história e estava mudando a história daquela geração e, consequentemente, de todas as outras. E você encontra esse homem que você já havia ouvido falar algumas vezes, que estava transformando vidas, mudando histórias, por onde passava, atraía multidões, porque havia algo diferente nele. Não só pelos dons de cura, de libertação, mas também pelas palavras que exortavam e tocavam no fundo da sua alma. Cada palavra que saía da boca de Jesus era como se fosse um cumprimento de uma profecia. Cada palavra que saía da boca de Jesus era como se fosse uma lâmina afiada perfurando os nossos corações. E aqueles homens enxergam uma fagulha de esperança e pensam: meu Deus, está passando na nossa frente um homem que é capaz de mudar a nossa história. E eles tomam essa decisão com tamanha vontade que gritam e berram, mas sem se aproximar. Eles mantiveram uma certa distância, pois a doença deles era terrível. E gritam: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, ao vê-los, obviamente, se comoveu de compaixão
e liberou sobre eles uma palavra profética. Ele poderia ter tocado neles e curado eles instantaneamente. Mas dadas as circunstâncias do momento em que Jesus tinha que obedecer algumas leis daquele lugar, e ele sabia que ele ia entrar em contradição com os sacerdotes naquele momento, e ele não poderia fazer aquilo naquele momento, porque ainda não era chegada a hora dele de desafiar os religiosos da época. Então ele disse aos 10 leprosos: vá até o sumo sacerdote e vocês serão curados. E antes mesmo de chegar ao sumo sacerdote, eles foram curados. Mas isso requeriu deles uma coisa chamada fé. Eles tiveram que acreditar na profecia que Jesus lançou sobre a vida deles. Eles tiveram que acreditar na palavra de Jesus. A palavra que foi lançada sobre a vida deles, sobre o coração deles, eles tiveram que acreditar. Isso nos traz uma revelação muito forte, onde as nossas bênçãos, as nossas curas, tudo aquilo que nós precisamos, acontece na nossa vida durante a caminhada. Se você não der um passo de fé, meu querido, nada na sua vida vai acontecer. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. Esse cidadão, um dos 10 que tiveram a sua cura estabelecida no caminho, ele entendeu que ele tinha que retribuir aquilo de alguma forma. E aquilo gerou nele um sentimento muito poderoso, que nós, na maioria das vezes, nós não entendemos o quão forte é esse sentimento, que é um sentimento de gratidão. Esse sentimento de gratidão gerou nele uma felicidade, uma alegria e uma vontade de agradecer a pessoa que tinha liberado a cura sobre a vida dele. E ele voltou em louvores e clamando e pulando e glorificando até Jesus. E se prostrou diante dele. A Bíblia diz: e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. O seu sentimento de gratidão foi muito forte. E dos 10 que foram curados, esse foi o único que voltou. Foi o único que teve esse sentimento de gratidão gerado no seu coração. E olha só o impacto de um sentimento desse. Olha só para a gente ver o quão grande é esse sentimento. Então Jesus o questionou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Olha só que poderoso. O sentimento de gratidão no coração daquele homem, ao ter um encontro genuíno com Jesus, ao seguir o mandamento de Jesus, ele teve fé, ele seguiu a ordem de Jesus para conquistar a sua cura. A Bíblia fala que os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. Meu querido, milagre não salva ninguém. É o coração convertido, o coração grato, a fé que salva. Dos 10, a Bíblia fala que o que voltou era samaritano. Samaritano naquela época era um povo estrangeiro, era um povo que não era descendente da linhagem pura de Deus. Então, era um povo que era, naquele instante, naquele momento, era um povo que era até um pouco rejeitado. Não tinha espaço naquele momento. Provavelmente haviam judeus no meio dos 10.
E os próprios filhos de Deus, os próprios dignos da linhagem de Jesus, não tiveram esse mesmo sentimento de gratidão. Eles foram curados, mas eles não foram salvos. Aquele samaritano, aquele estrangeiro, que foi o único que reconheceu aquilo e voltou com um sentimento de gratidão e prostrou-se diante de Jesus, reconhecendo que ele era o único digno de adoração e entendendo que o sentimento de gratidão dele foi quem gerou tudo aquilo. Jesus olha para ele e fala: meu filho, levanta-te e anda. A tua fé te salvou. Meu querido, nunca pense que o seu sentimento de gratidão, que você ser grato pelas coisas, é algo que não tem retribuição. O sentimento de gratidão pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Um coração grato, ele quebranta o coração de Deus. Um coração servo, um coração humilde, um coração que entende a sua localização, um coração que entende a sua hierarquia. Ele quebranta o coração de Deus. Jesus teve compaixão dos 10. Jesus liberou uma palavra profética na vida dos 10. Os 10 foram curados. Os 10 obedeceram a Jesus. Os 10 tiveram fé para seguir. Mas apenas um teve gratidão. E esse sentimento de gratidão levou à salvação daquele homem. E isso é muito poderoso. Isso é muito forte. E eu gostaria de encerrar esse bloco com essa reflexão. Meu querido, nesse ano de 2020, seja grato por tudo que Deus fez na sua vida no ano de 2019 e tudo que Ele ainda vai fazer na sua vida nesse ano de 2020. Não seja ingrato, não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa que vive reclamando, insatisfeita, infeliz, dizendo que o seu ano de 2019 foi um desastre. Agradeça até pelas dificuldades, porque o que não te mata te fortalece. Se você não morreu no ano de 2019, você está vivo no ano de 2020, você é uma pessoa mais forte, mais experiente, que provavelmente não vai cair nas mesmas besteiras, nas mesmas ciladas do inimigo, não vai cometer os mesmos erros. Seja grato, tenha um coração grato, agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida até hoje, por você estar de pé, por você ter um teto, por você ter um alimento, por você ter uma comunhão, uma família, amigos, não sei, uma congregação. Agradeça a Deus por tudo, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pelos seus pais, pela sua esposa, pelo seu esposo. Agradeça a Deus. Porque se você está aqui fazendo o que você faz, é graças a Ele, pois Ele te deu saúde para conquistar tudo aquilo que você conquistou. Não pense você que tudo que você tem foi graças à força do seu braço. Se não fosse pela vontade de Deus e a permissão de Deus e a bênção de Deus, você não teria conquistado nada disso. O fato de você acordar, respirar e poder ter a oportunidade de fazer algo diferente é graças a Deus. Se você tem a oportunidade de trazer alimento para sua casa através de um trabalho digno, é graças a Deus. Se você tem saúde para trabalhar e honrar os seus compromissos, é graças a Deus. Se você tem uma esposa, um esposo e família para amar, é graças a Deus. Se você tem tudo aquilo que você nunca imaginou, ou que às vezes hoje você tem e não dá valor, é graças a Deus. Tenha um sentimento de gratidão, que isso pode mudar a sua história.